Existe no país de Israel um museu que é um memorial oficial do Estado judeu, dedicado à lembrança das vítimas da destruição no mortocínio ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial, que ficou conhecido como Holocausto. O nome deste museu é Yad Vashem, formado por 3 palavras hebraicas: a palavra Yad, mão, a Shem, que é nome, e o conectivo I, que então significa memorial e um nome, porque a palavra mão também tem a ideia de ser um memorial, isto é, uma marca que uma espécie de mão deixa sobre as pessoas. O objetivo deste museu é transmitir a ideia de que aqui, aquelas pessoas que morreram sem deixar descendentes que pudessem lembrar delas, que pudessem carregar um nome delas, aqui estas pessoas têm uma lembrança, aqui tem gente que pode lembrar delas, aqui elas têm o seu nome lembrado. Então o propósito é deixar uma lembrança daqueles que não deixaram ninguém para lembrar deles. É deixar o nome daqueles que morreram sem poder deixar descendentes que carregassem o seu nome. Agora, a coisa mais interessante nesta expressão do nome desse museu é que ela aparece exatamente assim no texto de Isaías que nós vamos estudar hoje à noite, especialmente Isaías 56, verso 5. Nesta parte do texto de Isaías, Deus está prometendo bênçãos aos destituídos e desamparados que se apegam a Ele. Deus está prometendo bênçãos àquelas pessoas que durante sua existência, por vários motivos, estiveram marginalizadas, estiveram colocadas de lado na sociedade, especialmente a sociedade religiosa, estiveram destituídas do poder e da capacidade de constituir uma família e deixar descendentes, estiveram impedidas de se envolver com o povo dele, mas que mesmo assim, estas pessoas se apegaram a eles. E Deus então está dizendo: eu tenho bênçãos para vocês. Eu estou prometendo bênçãos para vocês. O texto que trata disso é Isaías 56, 3 a 8, mas faz parte de um poema maior, de uma parte maior, que é dos versos 1 a 8, como nós já tratamos no domingo passado, os versos 1 e 2, nós vamos tratar hoje dos versos 3 a 8, mas agora nós faremos a leitura do texto completo. Isaías 56, dos versos 1 a 8, que diz assim: assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isso, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará.
aos estrangeiros que se aproximam do Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servo deles, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Vamos orar. Senhor, nós temos diante de nós a Tua palavra, mas reconhecemos a nossa incapacidade e até a nossa indisposição para entendê-la, para amá-la e para obedecê-la. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo, que está entre nós, tenha liberdade de iluminar nossas mentes, inclinar os nossos corações e dispor a nossa vontade, para que entendamos, amamos e obedeçamos a Tua palavra. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O livro de Isaías, que contém as profecias do profeta que nomeia o livro, tem um programa profético para o povo de Israel. Nos capítulos 1 a 39, nós temos mensagens com as quais Isaías desafiou aquele povo, o povo judeu, o povo de Jerusalém, de sua época, a confiar exclusivamente em Deus e na aliança que Deus havia feito com eles. Mas aquele povo, teimosamente, desconfiadamente, preferia confiar em seus próprios recursos e confiar nas alianças, nos acordos com outras nações. Por causa disso, através do próprio profeta, Deus avisou que enviaria o seu juízo disciplinador. Através do Império Babilônico, Deus iria permitir que a nação fosse invadida, sua capital e o templo, que era o palácio de Deus entre eles, fosse destruído e que este povo fosse levado para o exílio. Mas essa não seria a palavra final de Deus para eles. Por isso, nos capítulos 40 a 55, nós temos as profecias de Isaías anunciando a graça, o favor imerecido de Deus, que disse: eu vou salvar vocês, eu vou restaurar vocês, a terra de vocês, eu vou permitir que o templo de vocês seja reconstruído, que vocês sejam novamente uma nação, e que eu reine sobre vocês, e através de vocês, eu proclame a todas as nações da terra que eu sou o único Deus verdadeiro. Esse programa de restauração, podemos dizer que ele se daria em 3 momentos. O momento mais perto, temporal, que seria exatamente o retorno daquele povo para a sua terra, quando o Império Babilônico fosse tomado pelo Império Medo-Persa e o primeiro imperador Ciro anunciasse o decreto para que eles voltassem e reconstruíssem o seu templo. Um segundo momento seria quando o servo sofredor, o Messias, descendente de Davi, viesse à terra e cumprisse o que foi anunciado dele nas canções do servo de Isaías, especialmente a canção do capítulo 53, que anunciava que ele faria um sacrifício, que daria a sua vida como expiação pelo pecado daquele povo, e assim permitiria a justificação, o perdão daquele povo. E esta fase se cumpriu com a vinda do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Mas há ainda um terceiro momento, que é quando Deus,
vai permitir a plena restauração do Estado de Israel. Agora, não apenas um Estado político secularizado, mas um Estado que irá reconhecer que Jesus é o Messias, que eles ainda esperam, mas que não reconheceram quando ele veio. E que ele reinará sobre eles para sempre, fazendo de Jerusalém a capital mundial do seu reino e atraindo todos os povos para adorar esse único Deus verdadeiro. Esta restauração final, nós ainda aguardamos. Da mesma maneira que Deus cumpriu o primeiro momento, e o povo de Israel voltou e reconstruiu o seu templo, que ele cumpriu o segundo momento, Jesus veio ao mundo e morreu pagando pelos nossos pecados. Temos a certeza que ele vai cumprir a terceira etapa, que é a implantação do seu reino, banindo toda injustiça, toda mentira, toda falsidade, toda guerra, toda violência, e implantando um governo de plena paz nesse mundo. A partir daí, dos capítulos 56 até o final, Isaías vai profetizar dizendo o que o povo de Deus deve fazer enquanto espera essa plena salvação de Deus. E já neste capítulo aqui, nós notamos que Isaías, nos versos 1 e 2, já diz que devem praticar a justiça, manter o direito. Por quê? Porque a salvação está prestes a chegar. A justiça de Deus está prestes a se manifestar. Então, já que esta salvação está a ponto de chegar, o povo de Deus deve viver à altura desta esperança, deve viver à altura dessa expectativa. Nesse capítulo, então, Isaías repete alguns temas que ele já abordou nos capítulos 54 e 55, como, por exemplo, o apelo, o convite aos destituídos, aos desamparados, que esperassem exclusivamente em Deus. E ele desenvolve outros temas repetidos agora nesta unidade, como, por exemplo, a ideia de obediência, através do termo guardar, que é repetido. A ideia de não profanar o sábado, que era o símbolo da aliança que Deus fez com o povo de Israel. E nós já na última mensagem apresentamos o que isso tem a ver com nós hoje, com a igreja, que não é judia, é gentia, mas pertencem ao povo de Deus. Já tratamos disso no domingo passado. Mas também ele fala aos desamparados. Ele dá uma ordem a esses desamparados, depois ele explica ou dá a razão para a ordem, e ele faz promessas para esses desamparados. E é disso que vamos tratar aqui, que Deus tem promessas aos destituídos e desamparados que se apegam a Ele. E parte destas promessas é que Deus diz: eu conheço o lamento de vocês. Eu conheço as queixas desses desamparados. Eu conheço então as queixas, os lamentos desses destituídos. As duas classes de pessoas que são mencionadas no verso 3 é o estrangeiro e o eunuco. Estrangeiro, aquele que não era do povo de Israel. Aquele então que não tinha descendência física de Abraão ou dos judeus. E o eunuco, esta palavra é usada com dois sentidos na Bíblia. Primeiro sentido é de um oficial que serve um rei. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, nós temos José, que foi para a casa de um eunuco, que era um oficial, o Potifar, oficial do faraó. E o segundo sentido é de alguém que serve um rei, mas que serve tomando conta do harém do rei, tomando conta das mulheres e concubinas do rei. E nesse caso, esse oficial era castrado. Ele então era emasculado para poder cuidar das mulheres do rei sem oferecer nenhum risco, inclusive o risco de gerar um descendente que não seria o descendente do rei. No contexto aqui fica claro que a palavra está sendo usada neste segundo sentido,
se dirigindo a homens que haviam sido castrados por outras pessoas e aí tinham perdido o direito de ter filhos, o direito de constituir uma família. São para essas duas classes de pessoas que Isaías está dirigindo a palavra de Deus. E tem uma ordem. Ora, parem de falar. Antes disso, não é para qualquer estrangeiro, nem para qualquer eunuco, mas é para o estrangeiro e o eunuco que tiver se unido ao Senhor. A ideia de unir aqui é de alguém que entrou na aliança que Deus fez com o seu povo. De alguém que aderiu a esta aliança, de alguém que se aliou a Deus, que se apegou a Deus. Então, o estrangeiro e o eunuco não pertenciam, por natureza, por direito de nascimento, ao povo de Deus, ao povo judeu. Mas eles tinham escolhido servir a esse Deus. Eles tinham escolhido se unir a esse Deus. Eles tinham escolhido então se unir a Deus, aliar-se com Deus e entrar na aliança que Deus havia feito com o seu povo. Para estas pessoas, para esses destituídos, Deus tem uma ordem. E para os estrangeiros a ordem é: parem de falar, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. Então aqueles estrangeiros que chegavam para Israel, eles não tinham os mesmos direitos de adoração plenos que um israelita tinha. Eles não poderiam entrar em todos os lugares de adoração permitido para os israelitas. Nem sempre seus sacrifícios e holocaustos eram aceitos. Eles eram considerados cidadãos de segunda categoria, mesmo que eles tivessem se unido ao Senhor e estivessem prontos para adorar o Senhor. Então poderia chegar um momento que aquele estrangeiro chegasse à seguinte conclusão: Deus não me quer com o seu povo. Deus me excluiu para sempre do seu povo. Então Deus está dizendo para esses estrangeiros: não digam mais isso. E para o eunuco dizia: olha, veja, eu sou uma árvore seca. Eu sou uma árvore que não produz frutos. Não me foi permitido casar, eu não posso casar. Eu não posso constituir uma família. Eu não posso ter filhos. Eu sou um inútil na sociedade de vocês. E Deus então está dizendo para estes eunucos: não digam mais isso. Parem de falar isso. Este versículo então nos mostra que Deus conhece as queixas e os lamentos daqueles que são desamparados, daqueles que são destituídos, mas que mesmo assim buscam a Deus, mas que mesmo assim se unem a Deus, que mesmo assim clamam a Deus. Como nós vivemos hoje, também há pessoas que, por nascimento, por criação, por acidentes, ou por escolhas que a própria pessoa fez na vida e hoje se arrepende, ela acabou perdendo certos privilégios. Ela acabou perdendo certas oportunidades, perdendo certos direitos que é comum a todo o povo de Deus. Mas mesmo assim, estas pessoas continuam buscando a Deus, continuam servindo a Deus. Mas pode chegar um momento que estas pessoas se sentem muito desanimadas, muito frustradas. Elas não conseguem fazer tudo que outros fazem, por certas deficiências, por certas limitações. E aí talvez elas lamentem, elas se queixem. Para Deus eu sou uma pessoa de segunda categoria. Para Deus eu sou um inútil. Para Deus eu não tenho frutos. Então, para estas pessoas que buscam a Deus, mas que se sentem e que de fato algumas vezes são destituídas, desamparadas de certos privilégios, de certos talentos, de certas oportunidades, que carregam certas deficiências, Deus diz: pare de falar isso. Eu conheço os teus lamentos, eu conheço tuas dificuldades,
eu conheço tuas necessidades. Mas além de afirmar que conhece, Deus também comunica a razão por que deve parar de fazer isso. Porque Ele tem promessas para estas pessoas. E agora, a partir do verso 4, Isaías vai falar destas promessas. E você que está atento ao texto, já percebeu aqui uma das características dos recursos, um dos recursos literários que os autores da Bíblia utilizavam, que é o recurso da inversão. Então, no verso 3, primeiro ele fala do estrangeiro e depois do eunuco, mas agora ele inverte. Primeiro vai falar do eunuco e depois do estrangeiro. Você percebe também que ele fala em termos de pares, de paralelismo, certo? Darei no meu templo, dentro das minhas muralhas, um memorial, um nome, melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno, um nome que nunca se apagará. Características da literatura poética, da época que Isaías viveu e que ele está usando. Então ele diz aos eunucos. Quem são estes eunucos? Note, os eunucos que guardam os meus sábados, Deus diz. Sábados aqui no plural, porque se refere tanto ao sábado semanal, como ao ano sabático, a cada 7 anos, aquilo que eu expliquei na última mensagem, como também ao ano do jubileu, o 50º ano, numa sequência de 7 vezes 7 anos. Eles guardam esse símbolo da aliança que Deus tinha com o povo de Israel, o que ainda Deus tem com aquele povo, mas que também escolhem aquilo que me agrada. Estes eunucos fizeram uma escolha, escolheram viver agradando a Deus, escolheram fazer aquilo que agrada a Deus, escolheram viver em obediência a Deus, escolheram viver para o prazer de Deus. E a terceira característica é: abraçam a minha aliança, apegam-se à minha aliança. Eles então se inclinaram, mesmo sendo eunucos, eles se inclinaram a isso. Só uma palavra ainda sobre eunucos. O povo de Israel mesmo não fazia isso com ninguém, certo? Eles não castravam ninguém para ser eunuco. O que acontecia? É que este povo de Israel, quando era dominado pelas outras nações em volta, e que eles eram levados como escravos, então estes reis escolhiam pessoas jovens, especialmente, ali do povo deles, e castravam estes jovens, e agora eles se tornavam oficiais para trabalhar no palácio do rei. Então, muito provavelmente eram estes israelitas. E estes israelitas, depois disso, conforme os mandamentos da lei que apareciam lá em Êxodo e Deuteronômio, eles não poderiam mais entrar no templo. Ele poderia até antes ter adorado a Deus, mas a partir do momento que isso acontecia com eles, pronto. Você não pode mais ir ao templo para adorar. Então era alguém marginalizado, alguém colocado à parte. Alguém que não poderia constituir uma família, não poderia ter filhos, não poderia adorar no templo. Mas mesmo assim, eles continuaram fiéis a Deus. Eles continuaram servindo a Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, escolhendo fazer o que agradava a Deus, apegados à aliança que tinham com Deus. E qual foi a promessa? A promessa aparece no verso 5. Darei a vocês no meu templo, isto é, na minha casa, que hoje vocês não podem entrar, pois é dentro da minha casa, dentro das minhas muralhas, eu vou dar a vocês um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Então é desta expressão, memorial e um nome, na língua hebraica, é que vem o nome do museu que eu mencionei a princípio, Yad Vashem. Uma mão que é como uma marca que vai lembrar vocês. E um nome que é melhor do que filhos e filhas.
A todos aqui que são pais e mães, eu pergunto: tem para você alguma coisa mais valiosa do que seus filhos e suas filhas? Não? E a salvação? Lembra de Abraão, quando Deus pediu Isaac? Coisas. Nessa esfera da vida eu acho que não tem nada, nessa esfera terrena não tem nada mais valioso não, né? Eu costumo brincar e dizer que depois que você é pai e mãe, você se tornou bilionário. Porque depois que você tem um filho, você vende esse filho por $1 bilhão? Vende? Mesmo se ele der muito trabalho, você vende ele por $1 bilhão? Vende? Então você é bilionário, concorda comigo? Você tem algo que vale mais do que $1 bilhão. Mas há algo de maior valor. O nome eterno que Deus tem prometido para o seu povo. Lá no livro de Apocalipse, essa promessa é repetida de outras formas. Deus diz nos capítulos 2 e 3, nas cartas às igrejas da Ásia: ao vencedor, eu vou fazer dele uma coluna no meu templo, e ele ficará para sempre. Ao vencedor, eu vou dar a ele um novo nome, um nome que permanecerá para sempre. Alguns dentre nós não tiveram o privilégio de ter uma família, de casar ou de ter filhos, por N motivos. Motivos de nascença, motivos de criação, motivos sociais, motivos de escolhas, até de escolhas erradas. Não tiveram o privilégio até de crescer numa família funcional, família que nós chamamos de normal. Talvez estão tendo que criar hoje uma família que também não é nesse estilo, e talvez carreguem essa tristeza, carreguem estas limitações, carreguem estes problemas, carreguem estas frustrações. Mas se você é alguém apegado a Deus, se você é um seguidor de Jesus Cristo, não permita que estes lamentos, não permita que estas deficiências escureçam tua vida. Deus diz: eu tenho algo bem melhor do que uma família para você. Eu tenho uma eternidade comigo para você. Você vai viver eternamente comigo. Então não permita que estas deficiências daqui, que estas limitações daqui, que estes problemas daqui, tirem a cor da tua vida. Encham o teu coração de amargura e de frustração. Não permita isso. Olhe para o que eu tenho prometido para você. Olhe para o nome que eu vou dar para você na eternidade. Olhe para a companhia, a comunhão que você vai ter comigo e com todo o meu povo na eternidade. Não deixe que estas coisas abatam sua vida. Lembro-me de uma senhora num congresso para casais que eu fui pregar. E depois de uma palestra, essa senhora pediu um tempo de aconselhamento comigo. E dava para perceber a frustração, tanto na expressão, nas lágrimas, como também nas palavras. O seu marido não a acompanhava na sua fé. Ele ia a algumas reuniões, inclusive ele estava naquele congresso. Mas o grande sonho daquela mulher era ir para um retiro de casais com o seu marido. E o seu marido não queria. Além de não compartilhar da mesma fé, ele não gostava disso. Ir para um retiro de crentes, onde não se pode beber cerveja, onde não se pode, eu vou lá para um lugar desse, isso é lugar para a gente se divertir. Então ele não ia. E essa mulher via todas as suas colegas da igreja, na época do retiro, se preparando, falando animadas, cheias de expectativa. E ela não podia ir. E quando voltavam, que contavam como que tinha sido bom, aumentava ainda mais a sua tristeza.
Algumas pessoas carregam esse tipo de deficiência, carregam esse tipo de limitação. Mas a ideia é, a vida não se resume a isso. Uma coisa que eu costumo dizer para casais com problemas: casamento é muito importante, mas não é toda a vida. A vida é mais do que casamento. Para pais que têm filhos com problemas, filhos são preciosos. Eu creio que cada pai, cada mãe aqui seria capaz de dar a vida pelo filho e pela filha, eu tenho certeza disso. Mas a vida é mais do que filhos. A vida, no final, é viver com Deus para sempre. Isso é a vida. Então, mesmo que a gente venha a não ter, a não desfrutar de certas alegrias boas, eu não estou falando mal destas alegrias, são boas, são importantes, mas mesmo que a gente não consiga ter estas alegrias aqui, você não consiga casar, ou não consiga ter filhos, ou alguma coisa aconteceu que o teu casamento não foi o casamento dos teus sonhos, a família não foi a família dos teus sonhos, não mate sua vida por isso. Não destrua sua vida com amargura, com frustração. Continue sendo fiel a Deus. Continue se apegando a Deus. Porque Deus tem algo melhor do que filhos e filhas. Deus tem algo melhor do que uma família aqui, para o seu povo desfrutar eternamente. Apegue-se a essa promessa. Não permita que as amarguras, os sonhos desfeitos, as frustrações desta vida destruam a esperança e a alegria que esta esperança traz, da promessa de viver eternamente com Deus. Se dirigindo ao segundo grupo, aos estrangeiros, Deus também dá a razão. Ele promete então a estes estrangeiros, versos 6 e 7, aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, e se aproximam, isto é, que buscam o Senhor para o servir e para amar o nome do Senhor. E esses três verbos, buscar, servir e amar, aparecem muitas vezes em Deuteronômio, o livro que narra a aliança que Deus fez com o povo judeu, com o povo de Israel. Mas aqui ele está se referindo aos estrangeiros, aos que não são judeus, aos que não são de Israel, mas que buscaram o Senhor para servir e amar o nome do Senhor, que se tornaram servos do Senhor. A ideia aqui é que se tornaram adoradores do Senhor e que guardam o sábado, o símbolo da aliança, não o profanando, e que se apegam a esta aliança. A estes estrangeiros que eram considerados cidadãos de segunda categoria em Israel, Deus diz: também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. É como se Deus dissesse: hoje vocês não podem ir no templo, vocês não podem ir na minha casa me adorar, vocês não podem ir ao monte Sião, que é o monte onde estava o templo. Mas não desanimem, vocês fizeram uma escolha, vocês escolheram me servir, vocês escolheram me buscar, vocês escolheram me amar, e vocês estão se mantendo fiéis a isso, obedecendo os meus mandamentos. Então deixa eu dizer para vocês, um dia eu vou levar vocês até o meu monte, um dia eu vou fazer com que vocês se alegrem dentro da minha casa. Um dia eu vou aceitar os holocaustos e os sacrifícios de vocês. Um dia vocês poderão me oferecer holocaustos e sacrifícios na minha casa, no meu templo, e eu vou aceitar. Sabe por quê? E aí nós temos duas razões para esta promessa. Primeiro, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Lembra quem vai repetir estas palavras? Quem? Jesus. Quando ele expulsa os vendilhões do templo.
A ideia ali é que havia uma rede de comércio em torno do templo que monopolizava a venda dos animais para os sacrifícios, dos cereais para as oferendas de grãos e até a moeda. Não era qualquer moeda, só ilustrando. Se você chegasse no templo, se nós vivêssemos naquele período, ou ainda naquele período, e você chegasse no templo com R$1 para poder comprar uma ovelha e oferecer em holocausto, você não poderia comprar a ovelha com R$1. Você tinha que ir no cambista, no câmbio, e comprar a moeda do templo. Aí depois você não poderia comprar qualquer ovelha. Teria que ser os vendedores autorizados, porque senão o sacerdote não aceitaria. Aí o que você imagina que tinha por trás disso? O sacerdote diz, você quer vender ovelhas? Tá bom, eu deixo, mas tem uma coisa. Para eu deixar você vender ovelhas aqui no arredor do templo, o que vai acontecer? O que acontece? Ou vocês não conhecem nada disso, nunca ouviram nada disso? Tem que me dar uma comissãozinha aí, tá? Você pode aqui ser um cambista aqui, fazer troca das moedas, mas eu quero a minha comissão. Então você percebe que essas coisas não são novas. E acontecia mesmo no meio do povo de Deus. E Jesus sabia disso. Então quando ele vem, que ele vê aquilo, então ele pega o chicote, expulsa todo mundo e ele repete exatamente esse texto. Porque está escrito. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E vocês estão impedindo, porque aí os mais carentes, os mais necessitados, os que não têm condições de vir aqui e fazer o câmbio, não têm condições de comprar uma ovelha dessas que vocês vendem, eles ficam sem me adorar, eles ficam sem me servir. Então saiam daqui, porque aqui é para ser casa de oração para todos os povos. E a segunda razão aparece no verso 8, porque assim diz, ou este é um oráculo do Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. E aqui nós lembramos das palavras de Jesus em João capítulo 10, quando ele fala que ele é o bom pastor. E ele diz, ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu ainda vou reunir outras ovelhas, que não são de dentre os judeus, que não são de dentre Israel. Então Deus faz esta promessa aos destituídos, aos desamparados. Eu ouço as queixas de vocês. Eu estou ciente delas. Eu sei do que faz vocês sofrerem. Permaneçam firmes, permaneçam fiéis, porque eu tenho promessas para vocês. Permaneçam fiéis, porque eu tenho dito que eu tenho algo para vocês melhor do que os bens desta vida, melhor até do que filhos e filhas, melhor do que uma família. Permaneçam fiéis, porque eu tenho isso para vocês. Permaneçam fiéis, porque eu tenho um nome eterno para dar para vocês. Permaneçam fiéis, porque eu tenho um memorial. Vocês pertencerão ao templo eterno, que irá conviver para sempre comigo. Permaneçam fiéis, porque um dia vocês vão me adorar livremente, quando eu instalar o meu reino neste mundo. Talvez você não tenha tudo que outras pessoas que cresceram com você, que conviveram com você, que estudaram com você tenham. Talvez você parta deste mundo sem deixar ninguém para lembrar de você. Talvez você seja o tipo de pessoa que foi colocado à margem, foi colocado de lado. Não há ninguém que se preocupe com você. Não há ninguém que se importe com os teus problemas, com as tuas carências. Talvez você seja considerado, e talvez você mesmo se considere, alguém de segunda categoria, alguém inútil, alguém que não serve para nada. Talvez você foi até criado ouvindo isso, até de seus pais.
As últimas pessoas que deveriam te tratar assim, talvez, sem saber, elas se trataram assim. Você não serve para nada, você não vai dar para nada na vida. E até hoje você carrega isso em sua mente como uma espécie de trauma. Talvez você não tenha os privilégios e talentos que outros tenham. Talvez você nasceu com alguma deficiência que não te permite ser tão bom como outras pessoas, talvez outras pessoas até da tua própria família. Talvez na tua própria família você tenha filhos que não são tão hábeis, tão capazes, nasceram com algum problema, que não permitem que sua família desfrute do que todas as outras famílias desfrutam. Elas podem sair, ir para retiros, fazer isso, fazer aquilo, mas você, por causa daquele filho que tem esse problema, ou por causa daquele outro, você não pode. Talvez você não tenha os talentos que gostaria de ter. Talvez você nunca vá conseguir falar em público numa igreja, nunca vá conseguir cantar, tocar. Talvez você nunca vá conseguir passar no concurso que você sempre sonhou. Talvez você nunca vá conseguir terminar uma universidade, uma faculdade. Terá que sempre ser um operário ou algo assim. E talvez isso martirize tua vida. Talvez isso faça com que você carregue uma certa amargura. Você vê os seus colegas, as suas colegas, aqueles que cresceram com você, que estudaram com você, indo mais longe. E você ficando para trás. Mas lembre-se, se você se apega ao Senhor, se você busca servir e adorar ao Senhor, há uma promessa esperando por você. Deus está dizendo, os outros podem esquecer de você, mas eu não. Os outros podem ter te deixado para trás, mas eu não. Os outros talvez não escutem tuas queixas e teus lamentos, mas eu não. Os outros talvez digam que você não tem futuro. Talvez você já tomou decisões na vida, decisões erradas, que desfizeram teu casamento, arruinaram tua família, destruíram tua vida profissional. E quando você olha para frente, você não vê muita coisa, por sua culpa mesmo. E talvez você carregue esse senso de culpa, esse senso de inadequação, de que você não presta mesmo, de que você é inútil. Mas escute Deus falando, eu perdoo você, eu aceito você, eu enviei o meu filho para morrer e pagar pelos teus pecados. Se você vier para mim, eu sou teu pai, você é meu filho, você é minha filha, eu perdoo, eu esqueço o teu passado, e você vai fazer parte da minha família. E não apenas isso, eu prometo que você vai ser sempre meu, que você estará sempre comigo. Eu tenho um templo preparado para receber você. Eu tenho uma nova sociedade, cheia de paz, justiça e prosperidade, na qual você poderá viver. Então não permita que as decepções, que as frustrações, que os abandonos, que as incompreensões, que as injustiças, que os acidentes desta vida, tirem essa tua esperança, tirem essa tua alegria. Não viva apenas olhando para aquilo que está aqui. Eu prometo, Deus diz para você, que se você me seguir, se você se apegar a mim, eu tenho algo muito mais precioso do que estas coisas. Eu tenho algo muito mais valioso, uma vida eterna comigo no novo céu e nova terra. Eu gostaria de encerrar esse momento, pedindo que aí onde você está, você levasse sua mente a Deus
e agradecesse por isso. Se por acaso você tem se lastimado, lamentado, porque você não tem o que outros têm, porque sua família não é a família dos seus sonhos, porque o seu cônjuge não é o cônjuge que você gostaria de ter, porque os seus filhos não são o que você sonhou, porque você não tem os talentos que gostaria de ter, porque você não teve as oportunidades que gostaria de ter, ou até lamentando escolhas do passado. Eu devia ter feito assim, mas não fiz, agora está sem jeito. Eu devia ter feito assado, mas não fiz. Que nesse momento você esqueça isso e apenas diga para Deus: eu te agradeço, porque sem se importar com o meu passado e com as deficiências do presente, o Senhor preparou um futuro eterno de alegria e esperança para mim. Eu quero te louvar nesse momento que eu estou aqui por isso. Tenha esse tempo de oração, só você e Deus, agradecendo a Deus por isso. Amém.